Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 5 de junho de 2022. O assunto do vídeo de hoje é o primeiro comercial das 40 inserções que o PL, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, tem direito a esse mês pela nova legislação da propaganda partidária. Nova maneira de dizer, ressuscitaram uma propaganda partidária que havia sido extinta e que dá direito aos partidos políticos a 2 vezes por ano botarem uma quantidade de comerciais na televisão e mais uma inserção em horário nobre. Vamos assistir o vídeo, caso você não tenha visto na TV aberta ou procurado na internet, e fazer uma breve análise, mas antes eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. E este canal chegou a mais de 2 anos de existência e a quase 82 mil seguidores, graças ao apoio que você dá aqui mensalmente. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, vamos assistir o comercial, caso você não tenha visto. Por que o pai e a mãe muitas vezes é chato? Porque ele fala a verdade para vocês. E olha, tem que ser assim. Os teus pais são aqueles que dão a vida de verdade por vocês. Por que não ouvi-los? A família é a base da sociedade. Você vai se orgulhar lá na frente dessas pessoas que te botaram na linha lá atrás. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, seremos uma grande nação. Muito bem. É uma peça de 30 segundos, simples, mas que tem vários recados embutidos ali. Em primeiro lugar, público-alvo preferencial, jovens. O presidente está sentado, descontraído, alegre, em meio a jovens, a um grupo de jovens com os quais está conversando e dando conselhos de pai, digamos assim, conselhos de natureza conservadora. O presidente está fazendo um apelo de certo conteúdo religioso e chamando os jovens, conclamando os jovens a respeitar os pais e a valorizar a família. Uma mensagem, portanto, eminentemente conservadora. Eu enxergo aqui, já de cara, 3 públicos-alvo. Os jovens, que são 2 milhões de novos títulos de eleitores, o pessoal de 16 a 18 anos que tirou o título voluntariamente a partir do apelo da propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, dos artistas que defendem o Lula, mas o pessoal conservador entrou em campo também, convocando os jovens conservadores a participar da eleição. Vamos ver o resultado mais adiante. Mas o presidente também está mandando um recado de cunho religioso e de cunho conservador. Valorização da família e dando um recado relacionado à religião, à valorização da religião também. Do ponto de vista dos signos, dos significados das mensagens, estes são os públicos-alvo. Há um outro aspecto interessante aqui, que é a forma como o presidente está se apresentando. Descontraído, sorridente. Quem conhece o presidente pessoalmente sabe que ele é assim no cotidiano, embora a mídia projete uma imagem de um cara raivoso, às vezes o presidente reagindo aos ataques que recebe é de fato um pouco contundente na maneira de falar, mas no cotidiano ele tem essa característica que o comercial mostra. Ele foi muito bem dirigido nesse aspecto e passa essa mensagem de alegria, de descontração, que tem como alvo a redução da rejeição do presidente. Lula e Bolsonaro são bastante rejeitados, eu já tenho falado aqui. Essa é uma eleição em que o segundo turno se antecipou para o primeiro, em que o eleitor já começa a votar como se estivesse no segundo turno. Portanto, reduzir a rejeição dos candidatos é fundamental. E a maneira descontraída, alegre, como o presidente é mostrado nesse vídeo, tem por finalidade exatamente isso. Finalmente me chamou a atenção o slogan que o presidente recita ali no final do comercial. Sem pandemia e sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação. Sem pandemia, porque o presidente Bolsonaro está fazendo referência às dificuldades pelas quais o país passou, fruto do pessoal da
economia a gente vê depois, né? Fecha tudo e economia a gente vê depois. O presidente, portanto, introduz aqui um argumento que chama as pessoas à reflexão sobre o problema da inflação, sobre o problema do custo de vida, que hoje é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Está implícito ali, lógico, é uma mensagem sucinta, não há muito o que discursar sobre isso em 30 segundos, mas o presidente está ali reforçando a ideia que o Brasil está como está porque houve uma pandemia, um fechamento da economia ao qual o presidente sempre se opôs. Então eu imagino que na carona disso, em outras peças de comunicação, talvez na internet, o marketing do presidente vá trazer à tona a lembrança da quantidade de vezes que o presidente alertou que o fechamento da economia traria problemas e que a gente tinha que se preocupar com a saúde e com a economia e não apenas com a saúde, uma contestação aberta que o presidente fez insistentemente contra os lockdowns e contra as quarentenas. Então, ainda que de forma sucinta, ao sugerir que sem pandemia seremos uma grande nação, que é a frase final do slogan, ele está valorizando o desempenho que o país teve no trato da pandemia, um dos países que mais vacinou no mundo, que melhor se saiu no combate à pandemia, e está valorizando também a política econômica do governo. Então, apesar da inflação, apesar dos problemas que nós temos, que são problemas que o mundo inteiro vive e que o presidente alertou que haveria, que não havendo pandemia, não havendo fechamento da economia, seremos uma grande nação. E seremos uma grande nação também sem corrupção. Aqui, endereço certo, Lula. A propaganda eleitoral, tal como regrada pelos políticos esse ano, propaganda eleitoral, pelo menos aquela que é feita oficialmente na televisão, a comunicação oficial dos partidos e dos candidatos, proíbe a propaganda negativa, ou seja, os partidos não podem atacar uns aos outros. Eu acho isso um absurdo, porque o ataque político, a crítica política, é parte do debate político. Quer dizer, como é que nós vamos combater o PT sem carimbar na testa do Lula a questão da corrupção e a questão da quebradeira da economia nos governos petistas? Você pode fazer, então, como fez o presidente nesse slogan, uma alusão indireta. Sem corrupção, seremos uma grande nação. Então, sem pandemia e sem corrupção, seremos uma grande nação. Sem pandemia, sem os obstáculos que a oposição criou ao defender o fechamento da economia, sem corrupção, endereço certo, Lula, seremos uma grande nação. E finalmente, com Deus no coração. A frase final, o recado ao segmento religioso, cristão, evangélico, religioso em geral, que apoia o presidente. As pesquisas mostram que o presidente lidera entre evangélicos e, se as pesquisas estão certas, diz lá que o Lula tem um desempenho melhor entre católicos. Mas o presidente, como é sua característica sempre, dá ali a sua carimbada, o seu registro, o seu recado nas questões religiosas. Então, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação. O presidente está apontando para o futuro. Aquilo que eu já chamei a atenção aqui, que não basta defender aquilo que foi feito. Um candidato que quer ser presidente tem que convencer o povo que, se tiver mais um mandato, no caso do presidente, que disputa a reeleição, fará mais do que fez. O que foi feito é testemunha da capacidade de fazer. Portanto, o presidente está defendendo um futuro próspero para a nação, desde que não tenhamos obstáculos, como foi a pandemia e como é a corrupção. Não foi só a pandemia, né? Nós enfrentamos uma crise hídrica significativa, uma crise na vizinha Argentina, que reduziu as suas importações do Brasil, e agora uma crise decorrente da guerra. Sinceramente, gente, o Brasil está com um excelente desempenho, considerando os obstáculos que o presidente Bolsonaro enfrentou.
inclusive comparativamente a outros países. Voltamos a integrar o seleto grupo das 10 maiores economias do mundo e temos um excelente desempenho a defender no que diz respeito ao combate à pandemia e no que diz respeito às soluções econômicas decorrentes do fechamento da economia. Mas em comunicação não basta contar com que as pessoas tenham a obrigação de saber. É parte da estratégia de comunicação relembrar, informar. Para quem viu o vídeo de ontem aqui no canal, entende por quê, né? Racionalidade da baixa informação. A maior parte dos eleitores não acompanha a política intensamente e a comunicação precisa relembrar as pessoas, precisa fixar. O presidente terá outros comerciais. Já disse aqui, dona Michele Bolsonaro deve aparecer em 30% das peças comerciais que o PL vai apresentar. Também um conteúdo para público feminino e para o público religioso. Dona Michele é evangélica, o presidente é católico. Vamos ver como é que vem os próximos comerciais do PL aí na televisão. Vou acompanhar, eventualmente voltarei a esse assunto fazendo análise das próximas peças. E principalmente, gente, depois desta bateria de comerciais, vamos ver como é que o eleitorado reage. A minha expectativa é de que o presidente melhore a sua imagem perante o eleitorado de centro, o eleitorado indefinido, e consiga crescer nas pesquisas novamente e mais em direção à vitória. Como eu disse aqui, eu acho que o Instituto Paraná Pesquisa, que dá uma diferença apenas de 4,8% entre Lula e Bolsonaro, é aquele que está mais próximo da realidade. E se tudo continuar dando certo no desempenho da economia, o emprego voltou a crescer, a economia está se saindo bem melhor do que diziam os analistas econômicos pessimistas até pouco tempo atrás, e com o presidente acertando a comunicação, deveremos ter bons resultados nas pesquisas logo à frente, com o presidente ultrapassando Lula. É o que dizem os dirigentes do PP, o Partido Progressista, e do PL, o Partido Liberal, que atuam na coordenação da campanha do presidente Bolsonaro nos meios de comunicação. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Oliva em torno das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abra o aplicativo do seu banco e pinga seu Pix aí, porque é graças ao seu apoio financeiro que este canal mantém a sua independência e o seu posicionamento conservador através dos anos. São 2 anos de existência e mais de 81 mil seguidores. Até o próximo vídeo.